O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Bibo, é uma obra que se aprofunda nos desafios e nas nuances da fé cristã, propondo uma reflexão radical sobre a forma como muitos crentes enxergam seus desejos e a soberania de Deus. Em um mundo em que a teologia da prosperidade e a busca por sucesso pessoal são comuns, Bibo propõe uma análise que desafia essa mentalidade, apresentando Deus não como um cumpridor de desejos, mas como um soberano que busca moldar os corações e transformar vidas de acordo com um propósito maior. A leitura oferece uma visão profunda e provocadora sobre o verdadeiro significado do discipulado, confrontando os leitores a repensarem suas expectativas e a lidarem com os sonhos que não se realizam. A obra é organizada em capítulos que desconstroem a noção de que a fé cristã se resume a uma vida de bênçãos e realizações pessoais. Desde o início, Bibo destaca que a essência do Evangelho é a rendição total a Deus, mesmo quando isso significa abrir mão de desejos e sonhos. Ele propõe uma visão de fé que é enraizada na dependência de Deus, não na busca por recompensas. Esse conceito contrasta fortemente com a teologia good vibes que, segundo Bibo, tem se infiltrado em muitas igrejas e corações cristãos, promovendo a ideia de um Deus que existe apenas para atender às vontades humanas. A ideia central do livro é a de que Deus, por vezes, destrói sonhos que não estão alinhados com a sua vontade, não por crueldade, mas por amor e sabedoria. Bibo aborda a soberania divina de maneira clara, explicando que Deus tem um plano maior e que, em sua onisciência, sabe o que é melhor para seus filhos. Essa perspectiva é ilustrada com exemplos bíblicos impactantes, como a história de José do Egito, que passou por anos de sofrimento antes de ver seus sonhos se realizarem. José, vendido como escravo e preso injustamente, é um exemplo de como Deus pode usar situações adversas para cumprir propósitos grandiosos que vão além da compreensão humana. Essa narrativa ajuda os leitores a entender que, embora os caminhos de Deus possam parecer dolorosos e desafiadores, eles são sempre direcionados para um bem maior. Bibo também aborda o papel do sofrimento na vida do cristão. Em uma sociedade que busca evitar a dor a todo custo, ele enfatiza que o sofrimento é uma ferramenta poderosa que Deus usa para moldar o caráter e fortalecer a fé. Citando passagens bíblicas, o autor reforça que a disciplina divina é uma demonstração de amor e cuidado, e não um sinal de rejeição. Tomar a cruz, como Jesus instruiu, é um chamado para a renúncia diária de si mesmo, uma prática que vai contra a busca incessante por conforto e satisfação pessoal. Essa visão desafia a ideia popular de que seguir a Deus deve ser uma jornada sem desafios, mostrando que o verdadeiro crescimento espiritual muitas vezes ocorre em meio às dificuldades. A crítica de Bibo à busca por sucesso e reconhecimento é um dos pontos mais contundentes do livro. Ele destaca como a cultura contemporânea valoriza o status e as conquistas pessoais, e como isso influencia a mentalidade de muitos cristãos. O autor questiona se o desejo de ser reconhecido e bem-sucedido está realmente alinhado com o exemplo de Cristo, que viveu uma vida de humildade e serviço. Ele lembra que Jesus não buscou a glória para si mesmo, mas viveu para cumprir a vontade do Pai. Bibo convida os leitores a examinarem suas próprias motivações e a refletirem se estão servindo a Deus por amor e obediência ou se estão buscando apenas as recompensas que Ele pode oferecer. Outro tema central do livro é a entrega e o abandono do controle. Bibo reflete sobre como muitos cristãos, embora afirmem confiar em Deus, muitas vezes tentam manipular as circunstâncias e manter o controle sobre suas vidas. Ele argumenta que essa tentativa de controle é uma forma sutil de idolatria, onde o desejo pessoal é colocado acima da confiança na soberania de Deus. O autor enfatiza que a verdadeira fé exige uma rendição completa, na qual os crentes reconhecem que Deus é o único que pode dirigir suas vidas de forma perfeita, mesmo que isso signifique dizer ou não aos sonhos e desejos mais profundos. A diferença entre buscar a Deus pelo que Ele é e buscar a Deus pelo que Ele pode oferecer é um ponto que Bibo explora com profundidade. Ele argumenta que a fé genuína deve ser baseada em um relacionamento com Deus, e não em uma lista de desejos atendidos. O autor cita exemplos bíblicos como os de Jó, que permaneceu fiel a Deus mesmo após perder tudo, e os apóstolos, que enfrentaram perseguições e martírios sem jamais negarem sua fé. Essas histórias são usadas para ilustrar que a verdadeira fé persiste, independentemente das circunstâncias, e é uma prova de que Deus é digno de confiança, mesmo quando os sonhos não se realizam. Bibo também se debruça sobre a influência da cultura moderna e como ela molda a forma como os cristãos enxergam a vida e a fé.
Ele critica a tendência de enxergar Deus como um meio para alcançar metas pessoais e como essa visão cria uma espiritualidade frágil e dependente de resultados. Quando a fé é baseada na expectativa de bênçãos e sucesso, ela se torna suscetível a abalos em momentos de dificuldade. O autor enfatiza que o verdadeiro discipulado é aquele que permanece firme, independentemente dos desafios, e que encontra satisfação em obedecer a Deus e viver para a sua glória, em vez de buscar constantemente a realização pessoal. Um dos aspectos mais marcantes do livro é o uso de exemplos contemporâneos e relatos de pessoas que, ao abrirem mão de seus próprios sonhos, descobriram um propósito maior. Bibo compartilha histórias de missionários e líderes cristãos que enfrentaram a frustração de sonhos não realizados, mas que encontraram em Deus uma nova direção e uma paz que transcende as circunstâncias. Ele menciona histórias de homens e mulheres que, ao colocar a vontade de Deus acima de suas próprias, experimentaram um tipo de realização que o mundo não pode oferecer. Essas narrativas servem como inspiração e encorajamento para os leitores, mostrando que a verdadeira paz e alegria não estão na conquista de sonhos pessoais, mas em viver de acordo com o propósito divino. A escrita de Rodrigo Bibo é envolvente e didática, tornando o livro acessível tanto para leitores que têm uma base teológica quanto para aqueles que buscam um aprofundamento na fé. Ele equilibra conceitos teológicos com uma linguagem clara e exemplos práticos, criando uma conexão direta com o leitor. Bibo também compartilha experiências pessoais, o que dá um tom autêntico e humano à obra. Essa abordagem faz com que o leitor se sinta acompanhado em sua jornada de fé, como se estivesse recebendo conselhos de alguém que entende suas dúvidas e desafios. Outro ponto importante discutido no livro é a necessidade de reavaliar constantemente as motivações e os objetivos de vida. Bibo argumenta que os cristãos devem se perguntar se seus sonhos estão realmente alinhados com o propósito de Deus ou se são fruto de influências externas e da busca por validação pessoal. Ele afirma que muitos dos sonhos que cultivamos podem ser moldados por uma sociedade que idolatra o sucesso e a autossuficiência, em vez de refletir em um desejo sincero de glorificar a Deus. O autor convida os leitores a abrirem mão de expectativas egoístas e a buscarem uma vida de serviço e obediência, onde o foco está em viver para o reino e não para si mesmos. O livro também traz uma reflexão sobre o valor do tempo de espera em Deus. Bibo explica que a espera não é uma passividade, mas uma oportunidade de crescer em fé e dependência. Ele destaca que, durante o período de espera, Deus trabalha em nossos corações, ensinando-nos paciência, resiliência e a confiar plenamente em seu tempo. Essa espera, embora desafiadora, é uma forma de Deus nos preparar para receber o que Ele tem para nós, que muitas vezes é muito maior do que poderíamos imaginar. O autor relembra que a espera em Deus é um exercício de fé que fortalece a nossa confiança em sua soberania e nos faz perceber que Ele sempre age de forma perfeita, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Bibo conclui o livro com uma mensagem de esperança e encorajamento, lembrando os leitores de que a jornada cristã, embora marcada por desafios, frustrações e sonhos não realizados, é também repleta de propósito e de uma paz que vai além da compreensão. Ele destaca que, quando Deus destrói um sonho, Ele o faz para nos conduzir a algo maior, que reflete a sua glória e que está alinhado com seu plano eterno. A verdadeira satisfação, segundo Bibo, não está em alcançar todos os nossos desejos, mas em viver uma vida que espelha o caráter de Cristo e que se submete à vontade de Deus, confiando que Ele sempre age para o nosso bem. Portanto, o Deus que destrói sonhos é uma obra que desafia, encoraja e transforma. É um convite para que os cristãos reflitam sobre suas motivações, reavaliem suas expectativas e abracem uma fé mais autêntica e resiliente. O livro é um lembrete de que a verdadeira paz e alegria não estão nas realizações pessoais, mas em viver em obediência e em harmonia com a vontade de Deus. Ao aceitar que os planos de Deus são superiores, mesmo quando destruem nossos próprios sonhos, somos conduzidos a uma jornada de crescimento e transformação que nos torna mais parecidos com Cristo e nos ajuda a compreender que o propósito maior de Deus sempre resultará em algo muito mais significativo e eterno do que qualquer sonho que poderíamos ter.